Olá, nós vamos ver na Bíblia Sagrada o momento em que Moisés ele agiu de uma forma superior em sabedoria diante de Deus ao próprio Elias, que acabou sucumbindo diante das batalhas humanas que ele enfrentou. Então o tema de hoje seria: haja como Moisés e não como Elias no monte de Deus. Moisés e Elias, dois referenciais de unção e poder, dois homens que realizaram prodígios e maravilhas. Diante do momento decisivo no ministério deles, eles tiveram ações e reações diferentes e automaticamente tiveram um retorno diferente, baseado naquilo que foi a postura que eles mantiveram no momento da batalha. Então, conforme as suas ações, você vai colher ou flexibilidade ou dureza, ou entrega ou retenção. Moisés era um servo do Senhor, e diante da oposição e decepção com o gênero humano, com misericórdia ele clamou diante de Deus pela necessidade da presença divina e pela impossibilidade dele prosseguir sem o perdão e a graça. Veja Êxodo 33:13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E o Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O argumento de Moisés, nós vemos aí, era firme. Ele queria prosseguir e verdadeiramente libertar aquele povo. E não obstante a desobediência e dureza de coração, ele em nada se afetava. Porém, ele clamou ousadamente pela glória de Deus. Ele pediu para ver a face de Deus. E o Senhor realmente, no momento das obstinações, no momento daquilo que são as dificuldades do nosso ministério, no momento da decepção humana, nós queremos, e Deus quer realmente, que nós tenhamos uma postura de busca. Deus, ele espera essa ousadia e fé, mas ele revela que será impossível isso ocorrer plenamente. Olha só, Êxodo 33:18. Então Moisés disse: rogo-te que mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. E o Senhor acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Perceba, querido, que detalhe importante desta palavra. Moisés, diante da angústia, diante daquilo que era decepção com os homens, tamanha rebelião que ele enfrentava, tamanha insensatez, tamanha ingratidão que ele enfrentava, ele pede para ver a face do Senhor. E o Senhor fala que ele vai mostrar a glória a Moisés, mas ele não poderá ver a face do Senhor. Neste momento, nós vemos que Deus então alimenta Moisés com força. E no dia seguinte, Moisés sobe ao monte para presenciar este grande momento de intimidade. Êxodo 34:2. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cume do monte. O Senhor convida Moisés, porque Moisés clama pela glória do Senhor. O Senhor convida Moisés para que suba, e o Senhor vai lhe mostrar a sua glória. Mas perceba que detalhe interessante que nós vemos aqui. O Senhor
fala que ninguém que vê a face dele permanece vivo. E nós vemos esse detalhe espiritualmente falando. Porque Cristo é Deus conosco, Deus em carne. É isso mesmo. E todo homem que realmente, um exemplo importante disso, é Paulo ou antigo Saulo. Todo homem que realmente contempla os olhos de Cristo, contempla os olhos de Deus na sua grandiosidade, não permanece o mesmo. A carne morre para que se erga uma nova criatura. Cristo ainda não tinha vindo ao mundo e Moisés somente podia contemplar a glória de Deus. Mas eu quero partilhar com vocês esse detalhe importante. Em Cristo, todo aquele que realmente olha nos olhos de Cristo, veja que Pedro estava realmente andando com o Senhor há anos, porém ele nunca tinha se convertido, a ponto de que Satanás pede ainda para peneirá-lo, tem legalidades para reivindicar direitos sobre Pedro. Entretanto, você vai ver que quando Pedro nega Jesus, é impressionante que a Bíblia fala que no momento em que Pedro nega, Cristo olha para ele, e quando ele olha na face de Cristo, então diz que ele sai chorando arrependido pelo mal que ele fizera. Porque realmente quem vê a face de Deus não permanece vivo com a sua carne, com a sua força carnal, com aquilo que são suas deformidades. Por isso Jesus falou: necessário é que vocês nasçam de novo. E é necessário realmente que nós o quê? Contemplemos a face de Deus. Voltemos a Moisés. Moisés no Monte Horebe, ou Sinai, ele presenciou a glória do Senhor. E quando o Todo-Poderoso passou, ele clamou, ele glorificou, ele se curvou e adorou. E nós vemos, neste momento, que o argumento do sermão de Moisés muda. Ele reconhece seus erros, suas falhas, ele pede perdão, ele recebe uma liberação poderosa. Deus confirma o pacto e declara que um mover de maravilhas começará a acontecer na vida de Moisés e daquele povo. Um mover que nunca houve na terra e nenhum povo vivenciou, pois Moisés e todo o povo no meio do qual ele habitava veriam a obra poderosa e terrível que Deus faria através dele, porque ele teve fé, ousadia e entrega. Veja Êxodo 34:5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou a Deus, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Queridos, perceba as vitórias que Moisés viveu. Por quê? No momento da sua maior crise, no momento daquilo que era realmente um ponto final na caminhada daquele povo, porque Deus havia dito: eu não vou prosseguir com vocês. Moisés, ele busca a face de Deus, ele clama, ele fala: Senhor, eu preciso ver tua glória, e eu não vou arredar o pé, eu não vou dar um passo sequer, se o Senhor não estiver no nosso meio. E ele recebe do Senhor um convite de subir ao monte, e ali naquele monte,
ele vê a glória de Deus e ele se prostra, ele se humilha, ele confessa e ele é renovado. E nós vamos ver as vitórias que o Senhor liberou a Moisés por causa da busca, por causa da obediência, porque ele subiu ao monte de Deus e ele buscou a face de Deus. Primeiro, Deus prometeu que limparia de diante da face deles o poder do inimigo. Veja o versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A vitória pela busca, pela obediência. A vitória de não desistir quando tudo parece que chegou ao fim, mas buscar a face de Deus. Traz esta vitória que Deus limparia da face deles o poder do inimigo. Segundo, Deus renovaria o poder e a unção de destituir toda a idolatria. Versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribe os seus altares, quebre as suas colunas e corte os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. O Senhor então entrega a Moisés um poder de destituir, derribar altares, de destituir definitivamente com toda a idolatria e simplesmente ser visitado pelo Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Moisés, no Monte Horebe, independente da situação que ele presenciara com o povo, independente daquilo que era a amargura que ele recebia do povo, independente das questões que ele carregava em sua alma e todos os intentos, ele se abriu para ver a glória de Deus e, reconhecendo tal soberania, tal experiência, ele mudou seu sermão, que era imperativo, e ele se transformou em um adorador cheio da glória do Senhor e estabeleceu realmente para o seu ministério, para a sua vida, um pacto de prodígios, e Deus trouxe isso sobre ele, que ele teria essa testificação e vitória. Entretanto, nós vemos Elias que foi tomado pelas mesmas oposições e decepções humanas. Elias que recebeu o alimento que era pão e água, foi fortalecido também pelo Senhor para subir ao Horebe, e ali no Monte Horebe, ali no monte de Deus, ele busca não a face de Deus como Moisés buscou. Repare esse detalhe interessante. Moisés estava decepcionado, amargurado, desiludido, se sentia fracassado. Só que Deus falou para ele que era para ele subir ao monte. E ele falou: Senhor, eu vou, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Entretanto, Elias não agiu assim. Elias subiu ao monte, como Moisés. A estratégia era a mesma de Deus. Por quê? Porque é ao monte que tipifica o lugar alto. É diante de Deus que nós somos abençoados. É diante de Deus que nós somos fortalecidos. Moisés subiu ao monte e viu a glória, foi renovado, foi restaurado, continuou o seu ministério até o fim da vida. Elias subiu ao monte, só que ele buscou o quê? Uma caverna para si. Uma caverna para realmente ele manter dentro de si a própria apatia. Elias já estava distante, desacreditado, e ele não entendia mais aquilo que era o mover, diante de tanta desilusão que ele passou. Perceba 1 Reis 19:8, o Senhor chamando-o para o monte. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias, o homem de poder, que assemelhava-se a Moisés em feitos. Elias, homem de fé, de sinais, de prodígios, fastigado com a idolatria, perversidade, maldade humana, fugiu da opressora Jezabel. Ele sobe ao monte Horebe, o monte da aliança, onde Moisés recebera a liberação do Senhor, o monte aonde Deus falara e mostrara a sua glória a Moisés. Deuteronômio 5:2 diz:
O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Horebe tipificava realmente o poder da comunhão com Deus, do Deus que restaura, do Deus que ergue, do Deus que capacita e renova o líder. Moisés subiu ao monte com o coração disposto a buscar a glória do Senhor, e mesmo com os ressentimentos e decepções com os homens, ele se dispôs a ser renovado por Deus e fortalecer-se. Porém, Elias sobe ao monte de Deus e entra numa caverna. 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Deus, vendo que Elias, ao contrário de Moisés, que buscou a face de Deus, que clamou pela unção de Deus, quando Deus viu que Elias foi ao Monte Santo e entrou na caverna, o Senhor realmente começou a chamar o quê? Elias para fora. Porque Deus, ele desejava levar Elias a mesma experiência que Moisés. Deus ansiava fazer com Elias, que já estava frustrado, decepcionado com a raça humana. Deus ansiava por glorificar Elias, restaurar e reanimá-lo. Porém, quando o Senhor o vê dentro da caverna, indaga: o que você está fazendo aí? Veja lá 1 Reis 19:9. Ali, Elias entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Deus, até imagino, uma posição de inconformado. Peraí, você está no monte da minha aliança, você está diante da minha face. Foi aqui que Moisés viu a minha glória. Foi aqui que Moisés foi visitado pelo meu poder. E naquele momento que ele ali se mantinha dentro da caverna, Elias começou o seu sermão de decepção, de frustração, autocomiseração, e ele revela que a aliança que fora feita ali no monte havia sido deixada e desrespeitada por todos, menos ele. Olha só, 1 Reis 19:10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. Perceba que detalhe interessante. Deus o chama ao Monte da Aliança, e lá no Monte da Aliança, ele, totalmente frustrado, quer convencer até o próprio Deus. Não existe mais aliança. Até a aliança que o Senhor fez já foi quebrada. E ele queria manter diante de Deus todo o seu pessimismo, toda a sua frustração com a raça humana, tudo aquilo que era a decepção da sua alma. Deus então vê naquele momento o momento ideal para dar a Elias a mesma experiência que dera a Moisés. Sim, quando o povo de Moisés quebrar o pacto, ali naquele momento, naquele mesmo monte, Deus renovou o pacto. E o Senhor chama Elias para fora da caverna. E como foi com Moisés, o Senhor passou diante de Elias com toda a sua glória, esplendor e majestade. Porém, Elias não se apercebeu, pois ao contrário de Moisés, que saiu, adorou, jubilou, glorificou, Elias na caverna ficou. Perceba, ele permanece na caverna. 1 Reis 19:11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Perceba, queridos, quando o coração de uma pessoa está incrédulo, Deus pode se manifestar com toda a sua glória, e a pessoa permanece no mesmo estado de paralisação. Elias, ele viu a glória de Deus. Perceba a diferença. Moisés, quando viu Deus passar, ele começou a clamar. Relembre de Êxodo 34:5. Tendo o Senhor descido na nuvem,
Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo. Perceba a diferença. Quando Moisés começou a sentir a aproximação de Deus, porque ele não viu a face de Deus, ele foi visitado pela glória de Deus, assim como Elias. E quando ele começou a ver, a sentir a aproximação de Deus, ele já começou a glorificar. Elias não. Do mesmo estado que ele estava, ele permaneceu. Por quê? Porque a frustração, a incredulidade tinha tomado conta da alma dele. Perceba a diferença também. Moisés glorificou, ele começou a glorificar, exaltar a Deus. Ah, Senhor compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia. Moisés começa a adorar, ele começa a declarar o poderio do Senhor. Veja Êxodo 34, 7. Moisés se prostrou e adorou, diz o versículo 8 de Êxodo 34. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, adorou. Olha a diferença. Esta atitude diante da glória de Deus removeu da vida dele toda amargura e dor e o levou a uma intercessão poderosa por aquele povo que tanto desmotivou. Era um povo ingrato, era um povo rebelde. Mas você vai ver que como ele se abriu para o Senhor, porque ele glorificou, porque ele realmente clamou, porque ele realmente ali se prostrou e adorou, a alma dele foi liberta. E ele começou o quê? A clamar em favor daquele povo. Veja o versículo 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura cerviz. Mas perdoa nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Olha que coisa interessante. Moisés não se deixou tomar e dominar pela dureza do povo, mas ele, quebrantado pela glória de Deus, ele clama a Deus, consciente que o povo era duro, mas que o Senhor era poderoso e estava acima de todo o poder humano. Tal conduta gerou renovação e liberação de um grande milagre e a confirmação de um ministério profético poderoso, ministério de milagres e maravilhas. Veja o versículo 10. O Senhor disse: faça uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Êxodo 34, 10. Olha só, porque Moisés buscou a face de Deus, porque Moisés foi sensível, não foi incrédulo diante da visitação do Senhor, mas se curvou, adorou, glorificou, confessou. Ah, querido, Deus prometeu que ia fazer tão grandes milagres no meio daquele povo. E estes grandes milagres, o que acontecem? Automaticamente ajudariam Moisés no seu ministério e abateria aquela dura cerviz, aquela rebelião, aquela dureza que havia no meio do povo. Perceba, porém, Elias, diante da mesma manifestação gloriosa que Deus quisera fazê-lo presenciar, por abatimento, ele permanece na caverna e Deus o indaga novamente. O que ainda ele faz ali dentro da caverna? O palavreado de Elias não mudou. Seu sermão era o mesmo, contaminado por desilusão, frustração, decepção e autocomiseração. Elias não se abriu para a glória de Deus, não entendeu o novo do Senhor diante dos seus olhos. Deus havia mostrado a sua glória, porém ele não se apercebeu, pois estava envolto em sua amargura e permaneceu no fundo da caverna, e só saiu por insistência de Deus. Tal apatia que ele já estava alimentando na sua alma. Porém, ele se colocou à porta, assegurando que não se exporia muito, afinal, ele estava cansado de tanta desilusão. Veja 1 Reis 19:13. Ouvindo-o Elias
envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor novamente e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:14. E aí ele começa a se justificar de novo. Ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares. Perceba que ele repete os mesmos problemas. Mas Deus não estava querendo falar dos mesmos problemas com o povo. Deus queria dar a Elias uma marca de milagre, uma marca de restauração pessoal. Elias vira sempre no seu ministério milagres fora, milagres na vida das pessoas. Entretanto, o Senhor precisava renovar a alma dele. Queridos, quando nós matamos o nosso ministério, quando nós nos enchemos de incredulidade, quando nós nos enchemos de sentimentos de fracasso, quando nós deixamos o mal que há nas pessoas entrar na nossa entranha, queridos, Deus pode fazer de tudo. Ah, mas veio vento, veio terremoto, veio de tudo. E Elias não se movia, não se movia. Por menos, Moisés já caiu prostrado e começou a adorar. Por menos, Moisés foi renovado. Então, ao invés de você ficar batendo na mesma tecla, que o problema são os outros, olhe para o teu coração e veja se, embora você tenha nome de quem vive, você já não está morto. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde foi? Quando você julgou que o homem é mais forte do que Deus? Quando você se frustrou? Olha o detalhe. A glória de Deus, quando manifesta a Moisés, mudou o sermão dele. Antes, decididamente, ele havia decidido deixar de prosseguir. Veja Êxodo 13:15. Disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés já estava decidido a não ir avante. Porém, após ele presenciar a glória de Deus e pedir perdão e entregar a vida de todos para Deus, você vai ver que ele é renovado. Êxodo 34:9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio. Elias, entretanto, ele continuava o mesmo, pois ele não deixara a glória de Deus atingir o seu coração, endurecido pela decepção, e ele se apegou à pequenez. Como a Moisés, Deus poderia renovar a aliança, Deus poderia restaurar o vigor, confirmar a herança e a vida ministerial dele, de sinais, prodígios e maravilhas. Porém, Elias estava tão ressequido que ele nada viu. E hoje eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Líder, saia da caverna, mova-se urgentemente. Não deixe o sentimento do povo matar a tua unção. Não deixe o sentimento, o endurecimento das pessoas matar tua fé. Não deixe a incredulidade das pessoas matar aquilo que é a tua comunhão com Deus. Não fique apático, fechado em si mesmo. Saia da escuridão e sombra de morte. Saia do negativismo e paralisia espiritual. Mova-se, saia para fora. Vence esses bloqueios emocionais e psicológicos. Deixe as tuas razões. Em nome de Jesus, nunca vai faltar realmente motivo no homem para você se frustrar, porque o homem é falho. Mas em nome de Jesus, a glória de Deus está disponível para você. Esta manifestação pode te restaurar as forças, o ânimo e mudar tua história. Elias falava de uma aliança que fora quebrada, mas no Monte Santo de Deus, o Senhor queria lhe falar de uma aliança que podia ser renovada, uma aliança superior, uma revivificação do seu ministério com maravilhas. Veja Êxodo 34:10. O que o Senhor respondeu a Moisés: Faço uma aliança, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Olha só,
Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Olha como Deus renovou a aliança e o poder sobre o ministério de Moisés. Elias falara que todos haviam seguido após outros deuses, mas no Monte Santo, pelo manifestar da glória de Deus, assim como a Moisés, Deus queria dizer-lhe que os inimigos seriam vencidos e os altares seriam derribados, mas os falsos deuses não prevaleceriam. Foi lá no Monte Santo que o Senhor renovou toda a esperança, toda a fé. Veja de novo Êxodo 34:11, o que Deus respondeu a Moisés: lançarei fora da tua presença os teus inimigos. Se abstenha de fazer aliança com os moradores da terra. 13. Derribe os seus altares, quebre as suas colunas, porque não adorarás a outro Deus, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Perceba, Elias não viu, não ouviu, e saiu cabisbaixo do Monte Santo do Senhor. Moisés a viu e se ouviu e se abriu, e viveu a liberação. Vitória sobre todos os seus inimigos, quebra de todos os altares, e os falsos deuses cairiam por terra. Saia da caverna, Elias. Deus tem o grande para a sua vida. Você chegou até o monte do Senhor? É porque você já superou o deserto da vida. Viva a glorificação. Abra-se para Deus hoje.